Boa tarde, pessoal. Vamos continuar então a nossa série aqui. No vídeo passado, de domingo passado, a gente falou sobre o Econostat 85, né, que serve para 80 também. E é um Econostat raro que saiu na Brasília no começo da produção, né? E particularmente eu nunca vi, né? Mas a gente fez o vídeo justamente por aquilo que eu comentei. A pessoa vai limpar o de 75 e acaba abrindo ele para 80, né? Então dá para se ter uma ideia, né? E hoje então a gente vai falar sobre o Econostat de 100, que é o Econostat de 1 milímetro, né? De diâmetro. É o carburador que ele é mais vendido atualmente, né? A Solex ela vende esse carburador com esse Econostat hoje em dia para o 1500 e para o 1600, né? Ele originalmente saiu no 1600 da Brasília e da Kombi, mas hoje ela vende para todos os motores, né? E existe uma grande diferença entre um motor original, em questão não em questão de motor, mas em questão de tomada de vácuo, entrada de ar de um motor de uma Kombi, de uma Brasília para um motor de Fusca, né? O próprio cofre, a gente vai falar isso num vídeo mais próximo, ali, aquela tomada de ar do filtro, existe uma diferença. Então, geralmente ele não fica bom no 1600, né? Anda, mas não fica bom no Fusca. O Fusca tem que fazer algumas alterações, né? Então essa aqui é a tampa do Econostat de 100, né? Que é o furo, o maior furinho aqui, esse furinho, 1 milímetro. Ela é número 6, né? Ela é número 6 aqui. E é vendida hoje assim, né? Então esse carburador ele é vendido exatamente com esse giclês aqui, que saiu na época, né, lá de 72, né, e na Kombi de 75 aqui, 1600, né? Então o Venturi 24, 30 pique, né, 120 no principal, 75 no ar, 70 na lenta, 50 no injetor e 100 no Econostat. Então hoje a gente vai mostrar esses cálculos para usar esse Econostat, né? E vou mostrar que isso aqui ele traz uma mistura pobre, né? Enriquecendo apenas em alta, né? Então vamos começar o nosso vídeo aqui. E o nosso carburador 30, né? O nosso carburador 30 pique, né? Com a tampa 6, né? O Econostat de 100 ele dá uma área aqui de 0,78 milímetros quadrados, né? O nosso gicle padrão aqui para 15 partes de ar para uma de gasolina aqui é o nosso 120, 1.3, coincide com a tabela, né? O nosso gicle de ar padrão para ter 15 partes de ar para uma de gasolina seria o 120 também, 1.13. Isso aqui foi tirado do cálculo da Solex, né? Mais para frente a gente vai falar do 28 PCI e da dupla também, né? Muda alguma coisa aqui no ar. Isso aqui geralmente é um padrão. O que muda geralmente é o ar nos outros carburadores. A gente vai usar uma faixa econômica aqui, porque senão o Econostat ele pode ser usado de duas maneiras, né? Para você ter uma economia em médias usando uma faixa econômica e para você ter um enriquecimento em alta, né? Poderia usar uma estequiometria nas médias, uma relação certa aqui e ter uma potência em alta. Então a gente vai usar aqui 14 para 1, aquela conta que a gente sempre faz, né? 15 dividido por 14 dá 1.07, então a gente tem que pegar o gicle padrão e aumentar 7%, a área do gicle padrão e aumentar 7%, que vai dar 1.13 vezes 1.07, dá 1.21, que é o nosso gicle principal de 125. Então, o gicle principal de 125 no carburador 30 pique, com o Venturi 24,
ele garante 14 partes de ar para uma de combustível, ele fornece esse combustível aí. A nossa faixa de potência aqui, quando entra o econostato, a gente vai usar 11,3 para 1, que coincide com 0,85 da relação ideal, né? Então a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez ali em cima, 15 dividido por 11,3 dá 1,33, teremos que aumentar 33%, então 1,13 vezes 1,33, nosso circuito aqui principal mais econostato é 1,5 milímetros quadrados, né? E aqui a faixa ideal para a nossa gasolina E27 seria 13,3 para 1, fazendo a mesma conta aqui, dividindo 15 por 13,3, a gente tem 1,12, então a gente precisa aumentar 12% a área do giclê principal. 1,13 vezes 1,12 dá 1,27 milímetros quadrados, ou seja, um giclê principal aqui de 127,5. Então, se eu colocar 127,5, eu tenho essa mistura ideal aqui para a nossa gasolina em médias, né? Então vamos lá, vamos ver se com o ar padrão de 120 eu consigo usar o econostato de 100, né? Então, principal mais econostato aqui precisa ser 1,5 para a gente garantir 11,3 partes de ar para uma de combustível, né? Então 1,5 menos a área do econostato nos sobra 0,72 por circuito principal, para o circuito principal, que seria um giclê principal de 0,95, ou seja, um giclê principal de 95, não tem como, é pobre. O mínimo que poderíamos usar aqui no nosso atual combustível é o 125, então não tem como usar aqui. Então vamos ver, usando o mínimo que a gente pode usar aqui, para quanto a gente tem que subir o nosso ar, porque não tem como usar o ar 120 aqui, vai ficar muito rico. Então vamos lá, 1,23 que é a área do 125, que é o giclê principal, mais 0,78 que é a área do econostato. Isso nos dá 2,01 milímetros quadrados de área de passagem de combustível. Então 2,01 milímetros quadrados aqui de área de passagem, menos o circuito principal ali, que seria 1,5 para a gente garantir essa relação aqui, a gente vai ter aqui 0,51 milímetros quadrados a mais de gasolina passando. Então esse 0,51 eu vou ter que corrigir no ar, então eu pego 0,51 vezes 2, por causa daquela relação, 1 no principal igual a 2 no ar. Se eu aumentar 1 no principal, equivale a como se eu tivesse diminuído 2 no ar. Então, se eu diminuir 2 no ar, equivale a como se eu tivesse aumentado 1 no principal. Então, 0,51 vezes 2 dá 1,02 milímetros quadrados. O nosso giclê padrão do ar, 1,13 mais 1,02, que nos dá aqui um resultado, um giclê de ar de 2,15 milímetros quadrados, ou seja, é um giclê de ar de 165. Então, para a gente garantir, teoricamente, ideal, a mistura aqui seria um principal 125, nos fornece 14 partes de ar para uma de combustível. Quando o econostato começar a trabalhar com o tamanho de 100 dele, de 1 milímetro, ele vai nos garantir 11,3 e teríamos que ter um ar de 165 para ele não enriquecer muito quando o econostato entrar em ação. Então isso aqui seria a relação teoricamente ideal. E se a gente estivesse usando o ar 120, porventura a gente colocou o ar de 120 do mesmo jeito, para quanto iria essa relação aqui quando o econostato começasse a despejar combustível lá dentro? A gente tem aqui a soma, né,
do principal com o econostat, 2.01. E vamos dividir pelo padrão aqui, né? Para a gente saber quanto que ele aumentou, né? Então, a gente pegou aqui 2.01, dividiu por 1.5, dá 1.34, ou seja, eu estou com a mistura 34% maior do que deveria em alta se eu usar o giclê principal, ou giclê de ar 120. Então, 11.3 dividido por 1.34 dá 8.43. Então, eu usando o giclê de ar 120, quando o econostat começar a trabalhar, o giclê de ar 120 não vai ser suficiente para frear o sistema principal e o nosso giclê principal vai continuar fornecendo combustível. Isso vai nos dar uma proporção aqui de 8.43 partes de ar para uma de combustível, ou seja, principal 125, 14 para 1 nas médias. Econostat entrou em ação com o ar 120, enriquece para 8.43 para 1. Fica rico, né? Fica rico, vai. Vamos falar, ele vai ser um carro econômico se ele não começar a trabalhar o econostat. Então, se ele não ultrapassar a determinada rotação e o econostat não entrar em ação, ele continua sendo um carro econômico. Porém, o econostat entrou em ação, ele começa a ser um carro que vai gastar mais, né? Com o ar 125, será que a gente consegue usar o econostat de 100? Vamos fazer a conta. Então, 1.23 milímetros quadrados da área do ar 125 menos a área do ar padrão, 1.13, dá 0.1. 0.1 dividido por 2, são 0,05 que temos que aumentar no circuito principal. 1.5 mais 0,05 do circuito principal nos dá aqui um circuito de 1.55. Esse nosso 1.55 a gente tira da área do econostat, nos dá 0,77. Isso seria um giclê principal de 100. Também não dá, fica pobre. A gente precisa usar no mínimo o 125. Então, o nosso 125 mais a área do econostat, ele nos dá aqui um circuito de combustível aqui 2.01, quando o principal e o econostat estiverem trabalhando juntos. Isso nos dá o nosso circuito principal aqui com o econostat aqui, o 125 mais o econostat de 100, dividido pela área que deveria ser 1.55. Isso nos dá 29% mais combustível na área do que deveria. Então, 11.3 dividido por 1.29 nos dá 8.75 para 1. Olha lá, melhorou um pouco, né? Está um pouco mais pobre, mas ainda está rico, né? A gente teria que ter aqui, no máximo, assim, vamos falar, 10,5, né? Não poderia cair para muito menos do que 10,5. E então aqui está rico também. Então o principal 125 aqui nos dá 14. O econostat com 100 aqui vai enriquecer para 8.75 e o ar de 125 não vai conseguir frear essa mistura, né? Com o 135 aí já começa a mudar um pouco, né? Mesmo assim, ele ainda vai trabalhar um pouco rico, a gente vai ver aqui. Então, a área do ar aqui, né, 1.43, que é a área do 135, menos 1.13, que é a área do giclê padrão, nos dá 0,3. 0,3 dividido por 2 dá 0,15 milímetros quadrados, que temos que aumentar aqui no nosso circuito principal de combustível. Esse circuito passa a ser 1,65 milímetros quadrados para usar o ar 135. Então, 1,65 milímetros quadrados menos a área do econostat nos dá 0,87. Seria um giclê principal aqui de 105. Também não tem condições, é pobre, né? O mínimo é o principal. Então, a soma da área do principal mais o econostat é 2,01. Então, pegamos esses 2,01 e vamos dividir por 1,65. Nos dá 22% a mais
de combustível que está passando quando o principal trabalhar em conjunto com o econostat. A gente pega 11.3 aqui, divide por 1.22 para a gente tirar essa porcentagem, dá 9.26 partes de ar para uma de combustível. Então, aqui, funcionando aqui com o ar 135, o principal nosso nos fornece 14 para 1 em médias, o econostat entrou em ação, ele vai nos dar 9.26 para 1 em alta e o ar de 135. Então melhorou um pouco, mas mesmo assim é rico. Aí agora a gente tem aqui o 30 pic com o econostat 100 usando o ar 145. Já vai começar a melhorar um pouco, né? Então essa é a ideia para mostrar para vocês como o econostat de 100 ele é grande, né? Então aqui com o ar 145 a gente tem uma área de 1.65 do ar. Então 1.65 menos 1.13 nos dá 0.5 a mais de ar que está passando além do Giclée padrão, né? Então 0.5 dividido por 2 dá 0.25, 1.5 mais 0.25, a gente precisa de um circuito principal aqui de 1.75 milímetros quadrados para usar o ar 145. Aí a gente pega esse 1.75 e vamos tirar do econostat 100, nos sobra 0.97. Isso nos dá um diâmetro de 1.11, ou seja, um Giclée principal de 110. É pobre. O nosso mínimo aqui é 125, mais o econostat 0,78 aqui, o econostat de 1, de 100, dá 2.01, que está passando no circuito principal e econostat. Então 2.01 dividido por 1.75 nos dá 1.15, 15% a mais de combustível está passando. Então 11.3, que é a estequiometria dessa relação com esse ar, dividido por 1.15 ou menos 15% nos dá 9.82 para 1. Ou seja, melhorou um pouco, mas ainda está um pouco rico, mas não tão rico quanto com o 135, com o 125 e com o 120 no ar, né? Então aqui a gente tem o principal 125, nos fornece 14 nas médias. Econostat entrou trabalhar junto com o ar 145, ele vai nos dar 9.82 para 1. Então, na alta, vai estar trabalhando o principal, vai estar corrigindo o ar e vai estar descarregando gasolina pelo furo do econostat. Tudo isso daí junto garante 9.82 partes de ar para uma de combustível. É rico, né? Agora, vamos fazer uma conta aqui, como se a gente estivesse usando um Giclée de ar 150. Mas a gente não tem um Giclée de ar 150. Muitas vezes vai ter dificuldade de achar um 145. Então, é mais fácil encontrar uma broca de 1.5 milímetros e furar o Giclée de ar. Você vai ter um Giclée de ar de 150. Esse ar 150 ele tem 1.76 milímetros quadrados de área. Então 1.76 milímetros quadrados de área menos 1.13 do Giclée de ar padrão dá 0,63. 0,63 dividido por 2 dá 0,31. 1.5 mais 0,31 dá 1.81 milímetros quadrados. 1.81 menos a área do econostat nos dá 1.03 milímetros quadrados. Seria um diâmetro de 114, 115. É pobre para a nossa gasolina. Se fosse uma gasolina pura, até ainda, vamos falar assim, fosse relevante, né? Uma vez que a gente quer as médias relativamente um pouco pobre, né? Mas isso aqui é pobre, não dá para usar. Então vamos saber quanto a mais precisa a gente somando aqui, né? O nosso circuito principal o mínimo é 125 mais o econostat, dá 2.01 dividido por 1.81, que é esse circuito aqui para usar o ar 150,
a gente tem 1,11, ou seja, 11% mais rico do que deveria. Então, 11,3 dividido por 1,11 dá 10,18 para 1. 10,18 para 1 dividido pela relação aqui de 13,3, que é ideal, para nossa gasolina com 27% de álcool, dá 0,76. Então, na sonda, 0,76. O nosso principal aqui, 125, nos fornece 14. O Econostat 100, com o ar 150, nos vai fornecer, teoricamente, 10,18, né? Então, pela conta, teoricamente, é isso que vai nos fornecer, não é tão ruim. Então, o 150 aqui também não é tão ruim usar. Ele enriquece, mas não tanto, né? Agora, vamos fazer a conta aqui do nosso Solex 30, que é vendido atualmente, né? Por 1.500, por 1.600, que é aquele que vem com aqueles giclê padrão, né? O principal 120, o ar 135 e o Econostat 100, e vem com a lenta 70. Então, a gente não vai falar de lenta agora, mais para frente. Então, a gente tem aqui 1,13 mais 0,78, a gente tem o circuito aqui, 1,91, que passa a área do principal com o Econostat, dá 1,91. O 1,43, que é a área do giclê de ar, menos 1,13, que é a área do giclê de ar padrão, nos dá 0,3. Esse 0,3 dividido por 2, a gente tem que aumentar o circuito principal em 0,15. Então, nosso circuito principal padrão, que nós calculamos ali para ter 11 partes, 11,3, né? Partes de ar para uma de combustível, é 1,5. Então, 1,5 mais 0,15 dá 1,65. Só que isso aqui seria o que deveria passar. Só que está passando 1,91. Então, 1,91 dividido por 1,65 nos dá 15% a mais do que deveria. Então, 11,3, que é o ideal, dividido por 1,15, nos dá 9,82 para 1. 9,82 dividido por 13,3 nos dá 0,79. Isso aqui é praticamente 0,8, né? Então, em alta não está tão ruim. O principal 120 com o Econostat 100, ele está até ideal. Muitos carros funcionam muito bem, né? Em alta. Eu tive vários comentários aqui desde quando eu comecei a fazer essa série, que o meu carro ele tem um buraco nas médias, mas ele trabalha relativamente bem em alta, justamente por causa disso, né? Em alta o Econostat aqui manda, né? E ele vai enriquecer, ele fica rico aqui, né? Fica dentro da relação de potência, então ele vai trabalhar bem. Só que nas médias ele está pobre, ele está com 15 partes de ar para uma de combustível. Então aqui, para a nossa gasolina hoje, isso aqui é pobre. O mínimo seria um 125. Então esse é o maior problema desse carburador medido atualmente. Quando o giclê de lenta para de funcionar, que ele está rico com 70, ele para de funcionar, ele pega um buraco aqui nesse principal, até o Econostat começar a funcionar. Então ele tem um buraco ali por volta de 2.000 RPM até 3.000 e pouco, ele tem um buraco, e só vai voltar a ser bem alimentado a hora que apertar a borboleta, né? Então, não é o certo seria que a gente colocar aqui um pouco maior, um 125 no mínimo, né? Aí a gente ia ficar com ele bem rico aqui quando o Econostat começar a trabalhar, né? Aqui eu fiz uma conta aqui, como seria usando o principal 120 para a gente trazer o Econostat aqui numa relação de 11,3, né? Uma relação de 0,85, né? Com ele em alta, né? Então, 1,13 aqui mais a área do principal mais a área do Econostat é 1,91. A gente precisa aqui de 1,5 mais 0,15, né? Que dá 1,65. Isso se eu usasse o 135 no ar, né?
Então, 1,91 menos 1,65 dá 0,26. 0,26 vezes 2 dá 0,52 a mais que eu tenho que colocar no gicle de ar. Então, 1,43 aqui mais, que é a área do gicle de ar, mais 0,52 dá 1,95. Para a gente achar o diâmetro aqui, raiz quadrada de 1,95 vezes 4 dividido por π. Dá 1,57 milímetros, ou seja, um gicle principal, um gicle de ar de 155. Então, teoricamente, para a gente conseguir trabalhar em alta com ele, levemente rico, mas não tão rico quanto isso daqui, eu teria que colocar um ar 155, né? Eu teria que subir 20 no ar. Aí eu ficaria com o principal aqui 15:1, pobre, não é legal isso aqui. E na gasolina nossa hoje dá buraco. Um econostat de 100 e um ar de 155 aqui, para garantir essa mistura relativamente rica, mas não tão rica. Aí aqui agora a gente já viu o pique, né? Então vamos ver um pique S aqui com o econostat 100. É uma coisa que não deve ser usado, não se deve usar, mas vamos fazer a conta aqui, né? Então o nosso gicle principal aqui para o pique S, o padrão aqui, para 15:1 é 1,125, ou seja, 0,99 milímetros quadrados, um 112,5. O gicle de ar nosso padrão também é um 112,5, dá 0,95 milímetros quadrados de área. Nossa faixa ideal aqui, que nós já fizemos a conta, nos dá um principal aqui de 117,5. Então, eu preciso colocar um 117,5 para garantir 14:1. E a nossa faixa do econostat, para garantir 11,3, eu preciso aumentar 33%. Então, eu preciso de um circuito principal aqui de 1,32 milímetros quadrados de área. A nossa carburação teoricamente ideal aqui seria o quê? 1,32 menos o nosso econostat 0,78 dá 0,54 milímetros quadrados. É pobre. Seria como se a gente precisa no mínimo aqui o 117,5, que é 1,08. Então aqui a gente já tem 0,54, ou seja, é um gicle aí praticamente aí bem menor que 100 até, né? Estaria próximo aí de um gicle de 80, né? Então não dá. Aqui, 1,8, que seria o nosso gicle principal aqui, o mínimo que a gente pode usar, que é a área de 117,5, mais o econostat 0,78, nos dá aqui 1,86 de área no circuito principal. 1,86 menos a área do circuito principal ideal, dá uma área aqui de 0,54 milímetros quadrados a mais de combustível. Então, para a gente corrigir o ar, 0,54 vezes 2 dá 1,08. O gicle de ar padrão 0,99 mais 1,08 nos dá 2,07. 1,62 milímetros, ou seja, um gicle de ar de 160. Então, principal 117,5, eu garanto 14:1. Econostat 100 com o ar 160 nos dá 11,3:1. Né? Então, vamos falar, preciso de um ar bem grande para mim corrigir esse econostat no pique S. Né? Então, não dá. Pique S, ele, no máximo, um econostat de 60. Né? Mas vamos continuar a conta. Para a gente usar um ar padrão aqui de 120, que é o que mais se encontra no pique S, né? Então aqui 1,08 mais, que é a área do principal, do 117,5, mais 0,78, que é a área do econostat, nos dá 1,86. Aqui o nosso gicle de ar é 1,13, a área do 120, menos a área do padrão, que é 0,99,
nos dá 0,14, o 0,14 dividido por 2 aqui nos dá 0,07 a mais no nosso circuito de 1,32. Então a gente ia somar ali. Aí a gente pega aqui 1,86 que está passando de combustível, da soma dos dois aqui, dividido por 1,39, que é o 0,07 mais 1,32, nos dá 1,34, ou seja, 34% a mais de combustível passando. 11,3 dividido por 1,34, 8,43. Então, um principal 117,5 nos dá 14, e o Econostat aqui com o ar 120 nos dá 8,43 para 1. Bem rico, né? Mas bem rico mesmo, né? Com o ar 125, a mesma conta, né? O principal que 117,5 mais a área do Econostat 0,78, 1,86. O nosso ar 1,23 menos a área do ar padrão nos dá 0,24, 0,24 dividido por 2, 0,12 a mais no circuito principal. 1,32 mais 0,12 nos dá 1,44. Então, 1,86 dividido por 1,44 são 29% a mais de combustível passando. 11,3 dividido por 1,29, 8,76. Rico. Principal, 117,5 nos dá 14. E o Econostat 100 aqui com o ar 125 vai dar 8,76. Bem rico em alta. Com o ar 135 aqui, mesma coisa. Começa a melhorar, conforme começa a subir no ar, começa a melhorar o circuito de alta. A gente tem uma área aqui de 1,43, então 1,43 menos o gicle de ar padrão, né, que seria o 112,5, dá 0,44, 0,44 dividido por 2 dá 0,22 a mais, né, então 1,32 mais 0,22 dá 1,54 milímetros quadrados de área. 1,86 dividido por 1,54 dá 1,20, 20% a mais de combustível passando. Então, 11,3 dividido por 1,2 nos dá 9,42 para 1 a relação. Então, com o principal, que 117,5 nos garante 14 médias. Mas o Econostat tentou trabalhar junto com o ar 135, ele vai nos garantir 9,42. E um detalhe, o Econostat no PIC-S, ele entra a trabalhar um pouco mais cedo que o Econostat no PIC, mesmo com a esfera. Até o PIC-S, dependendo da situação, ele usa até uma esfera maior em peso do que a do PIC. Porque o venturi pequeno, ele faz acelerar a velocidade do ar. Acelerando a velocidade do ar, ele cria, dependendo da abertura da borboleta, ele começa a criar os vácuos mais rápidos acima da borboleta. E quando ele cria o vácuo lá em cima, perto da tampa, ele vai puxar o Econostat antes do que puxaria o pique, né? Então, a gente continuando aqui. O PIC-S com o Econostat de 100 com o ar 145. Aí já começa a mudar um pouco a história, né? A gente tem a área do 145 aqui, 1,65. Então, 1,65 menos 0,99. 0,66 aqui que dá. 0,66 dividido por 2 dá 0,33. 1,32 que é a área do circuito principal com o Econostat, mais o 0,33. Nos dá 1,65. Esse 1,65 menos o nosso nos dá 1,65 aqui, que eu até me perdi aqui porque ele dá mesma área do que o ar 145. Então ele nos dá aqui 1,65 no circuito principal. O nosso gicle mínimo é o 117,5, então 1,08 mais o Econostat 0,78 aqui, que é a área do Econostat, nos dá 1,86. Então 1,86 dividido por 1,65, que é
a área do nosso circuito principal aqui para usar o ar 145 nos dá 1,13, 13% a mais de combustível. Então 11,3 dividido por 1,13 dá 10,1, não é tão ruim. Principal 117,5 nos dá 14 para 1 e o Econostat aqui trabalhando em conjunto com o ar 145 nos dá 10 para 1. Não é tão ruim, não é, vamos falar assim, não é o ideal, mas também não está fora. É melhor trabalhar um pouco mais rico do que pobre, né? Então não está muito fora, né? E com o nosso ar 150 aqui furado com a broca, né? Ele tem uma área de 1,76, então 1,76 menos a área do giclê de ar padrão, dá 0,77, dividido por 2 aqui dá 0,39 a mais no circuito principal. O circuito principal nosso aqui 1,32 mais 0,39 nos dá 1,71. Então 1,86, que é a soma do 117,5 mais o Econostat de 100, dividido por 1,71 nos dá 9% a mais. Então 11,3 dividido por 1,9 nos dá 10,39 para 1, melhorou mais ainda. Então o principal aqui 117,5, 14 para 1, e o Econostat de 100 com o ar 150 nos dá 10,39 para 1. Não é ruim. Então aqui a ideia é não usar a tampa de 100 no pique S, mas se porventura tiver a tampa de 100 no pique S, vai ter que subir o ar, né? Essa que é a ideia que eu quero passar. E uma curiosidade aqui, lá fora, lá na Alemanha, nos Estados Unidos, teve um 1200 que ele era bem semelhante ao 1300 em questão visual, e com torre de dínamo separado. Praticamente é um motor 1300 no visual, só que por dentro ele tinha pistões, né? E tinha o virabrequim de 64 mm de curso, em vez de ser o vira de 69, né? Do 1300, mas a cabeça dos pistões era do 1300, tudo. Só que ele não tinha o curso do virabrequim maior, então ele era um 1200, lá foi denominado 1200A, né? Que é o 1200 mais evoluído, né? Com uma taxa de compressão melhor do que a do anterior, tinha 7,7 para 1 de taxa, né? E começou a ser fabricado em 1960, então procurem aí, motor 1200, Fusca, americano, pode colocar lá 62, vai aparecer esse motor aí. E ele usava um Solex 28 pique T, que é muitíssimo parecido, é idêntico ao Solex 30 pique. Porém, ele tinha uma borboleta de 28, que era o suficiente para o motor 1200 atingir lá os 4.000 RPMs, e tinha um vento de 22,5, que é semelhante ao do pique S, né? Então ele era praticamente um pique S com uma borboleta de 28. E ele usava o Econostat de 100. Eu não tenho agora aqui em mãos a tabela desse carburador, mas a hora que eu tiver, num próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês. Então ele usava o principal lá 122,5, o ar 130 e o Econostat 100 com a esfera no circuito, né? E esse carburador, ele era muitíssimo semelhante, praticamente o mesmo 30 pique S, porém com esses giclês, né? Então, vamos fazer a conta para saber quanto que eles estavam trabalhando de mistura, né? 1,17 é a área do 122,5, mais a área do Econostat, 0,78. Isso nos dá 1,95 milímetros quadrados. A gente tem aqui 1,32, que é a área do ar de 130, menos 0,99, que é a área do ar padrão, dá 0,33, dividido por 2, dá 0,17.
Então, o nosso circuito aqui ideal é 1.32 mais 0,17 dá 1.49. Então, o 1.95 aqui, que é a passagem do combustível desse carburador, dividido pela passagem de 1.49, que é o ideal, nos dá 30% a mais. Então, eu teria aqui 11.3 dividido por 1.3, nos dá 8.61 para 1. Então, aqui eu teria o nosso principal aqui, ele ideal, ele seria 117,5, que é 14. Então, 1.08 a área do principal dividido por 1.17, que é a área do principal que eles usavam, dá 0,92. Então, 14 vezes 0,92, 12,9. Então, com o principal 122,5, eu teria 12,9 partes de ar para uma de combustível. Com o econostat de 100 trabalhando, eu teria 8,69 partes de ar para uma de combustível com o ar 130. Então, é um carburador rico, né? E eles usavam um combustível com menos álcool e mesmo assim usavam um carburador rico, né? Então, o que eu posso dizer sobre isso? Praticamente o quê? É uma teoria minha. O 1200, ele tem, vamos falar assim, o motor, conforme ele vai diminuindo a cilindrada, ele vai perdendo um pouco vamos falar, aquela depressão, né? Aquele vácuo, né? Então você tem que dar uma ajudinha, né? Você aumenta os giclês para a gasolina passar, vamos falar assim, né? Ajudar esse motor a puxar o combustível. Então, vai ser normal encontrar, se eu vou começar a olhar um manual de carburador, vai ser normal você encontrar giclês menores, um mesmo carburador, vamos supor, o mesmo carburador lá, um 30 pique, no motor 1600, o principal, ele pode ser um pouco menor do que ele no 1200. Justamente por quê? Porque o 1600 ele tem uma força de depressão um pouco melhor em questão do 1200, do 1300, né? Então ele vai usar um giclê um pouco menor. E também ele vai acelerar as etapas do carburador, porque você tem uma depressão, você cria-se um vácuo mais rápido pela força do motor, né? O motor cabeça, o pistão, quanto mais ele tem o diâmetro maior da cabeça do pistão, vamos falar, mais depressão ele vai gerar, a área maior ali, né? Então ele vai ter uma área melhor, uma velocidade melhor de sucção, né? Então, provavelmente seria isso, né? Porque o Solex, se você for fazer a conta do Solex PCI, usado no 1200 nosso aqui, ele também usava um giclê bem maior do que o indicado pelo próprio manual da Solex. Justamente para quê? Para você contornar essa relação de taxa de compressão baixa, vamos falar, de ter uma depressão mais fraca, né? Então, hoje, a gente conseguiu terminar vendo a última parte que faltava aqui, que é a última tampa que faltava de 100, agora tem todas, existe o cálculo para todas as tampas, né? Para todas as tampas, né? O que usar de principal. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer um resumão de tudo isso, o que seria o ideal. Vamos falar, o Laclem, para pegar e falar assim, não, esse eu vou colocar, essa tampa, ela vai ficar ótima com isso, no próximo vídeo, né? Tampa 100, o que eu posso falar, dando a minha opinião final aqui. Eu comprei na época, sobrou só a tampa aqui, né? O carburador acabei vendendo, a tampa ficou. Eu comprei na época um carburador, e logo que eu comprei meu Fusca, o carburador estava com muita folga e eu não tinha muito conhecimento, acabei comprando esse carburador aí. E ele veio, era um 30 pique,
ele veio com a tampa de 100. Mas ele não veio com a... Isso foi muito tempo, foi em 95, aconteceu isso, 94 para 95. E ele não veio com os giclês que são usados, vendidos atualmente. Então ele não veio com a lenta 70 e ele não veio com o principal 120. Como eu comprei numa casa de carburadores que ainda existiam naquela época, hoje são muito raros, né? Era uma pessoa que só mexia com carburador, estilo Silvio Carburadores, né? E ele montou para mim lá um carburador, e eu comecei a andar com o Fusca tinha um buraco. E tinha um buraco na saída de lombada. Aí isso foi bom, porque foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre isso, comecei a aprender, comecei a me desenvolver um pouco mais em carburação, né? E ele tinha um principal, ele montou para mim um principal 122,5, montou uma lenta 55, tinha um injetor 50, eu tenho esses giclês ainda aí, e tinha um ar 135 e um Econostat 100. Então eu tinha um carburador, naquela época acho que o combustível era 22,5% de álcool, se não me engano, 22,5%, não me lembro agora, mas não era tanto quanto hoje. E eu tinha um carro que ele era amarrado para arrancar, para sair de lombada. Então eu passava o carro, vinha em terceira com o carro, passava na lombada, colocava a segunda, e ele era um carro lento. E eu comecei a mexer, eu fui lá, aumentei o principal para 125, reduzi o ar para 125, falei, mas tá errado, né? Pegar a tabela do giclê, falei, o 1300 usa 125 no ar e 125 na lenta, no principal, e não mudava o giclê de lenta, sempre 55. E eu apanhei desse carburador, não consegui resolver. Até que eu peguei um dia, coincidiu que o meu coletor, ele furou. O coletor do carro, do Fusca, era original, ele furou ali o pré-aquecimento, e eu acabei indo no ferro velho comprar um coletor, e tinha um coletor original lá que estava um carburador montado em cima. O cara falou, leva tudo isso daí, nem lembro quanto eu paguei na época, acho que foi R$50 os dois, na época lá. Não era nem isso, acho que foi uns R$30 na época os dois. Era muito, tava em questão, vendo por hoje era muito barato. E eu peguei aquele carburador lá. E eu fui olhar os giclês dele, fui limpar ele, falei, vou usar ele do jeito que tá, fui limpar e fui olhar. Ele tava lá com o principal 122,5, tava com o ar 125, tava com a lenta 60 e tava com o Econostat 75, que é esse carburador, que é essa tampa que eu tenho aqui, que tá aqui, né? Que eu tirei lá do carro, coloquei o Pique S, então a tampa está aqui comigo, que é esse daqui. E eu peguei lá e montei. Eu falei, vou montar esse carburador aqui do jeito que tá, porque eu estou precisando usar ele, depois se não der certo eu troco o principal para 125, e montei, e não alterei a lenta, deixei 80. O carro mudou da água para o vinho, né? Mesmo com o principal 122,5, usei muito tempo assim, o carro mudou para água para o vinho. Aí que eu fui reparar, falei, mas peraí, eu estava com dificuldade no circuito de lenta, né? Que é o que manda ali na saída da lombada, ele vai passar pelo circuito de lenta. Então a lenta 60 tinha enriquecido, tinha melhorado, e o injetor 60 também tinha melhorado, né? Então eu fui começar a raciocinar nessa parte aí. Aí, para me tirar a dúvida, eu peguei e voltei o 55 lá no circuito de lenta desse carburador. Voltou mesmo o buraco que eu tinha. Então eu falei, matei a charada, era o 60, né? E isso daí numa época que não tinha YouTube, não tinha nada disso que eu tô falando para vocês aqui, não tinha, você tinha que ralar. E quem sabia não te ensinava, porque tinha medo de você aprender e não mandar o serviço para ele, né? Então também não falava. Então foi meio assim, ralando, né? E eu sofri. E esse carburador, o primeiro, com o Econostat 100,
eu percebia isso. Ele saía amarrado, depois de um certo tempo ele melhorava a alimentação, e quando eu apertava mesmo, porque você está andando com um carro que ele está falhando, a coisa, você fica com raiva, você vai lá e mete o pé no acelerador sem dó. E quando eu apertava, mesmo que ele entrava o econostato, ele dava um salto, né? Parecia que tinha entrado um turbo no carro. Então, essa é a característica de usar um econostato grande. Você começa a empobrecer as médias, para não ficar muito rico alta, e começa a criar um buraco ali, e ele vai melhorar só em alta, né? Então, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, né? É o vídeo final, e a semana que vem a gente faz um resumão aí, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, e até o próximo aí.